Eu havia acabado de pegar uma carga em São Paulo, com destino final a Belo Horizonte. O funcionário do depósito, um sujeito magro com olhar apressado, me informou que eram manequins destinados a uma nova loja que seria inaugurada no centro da cidade. Normalmente, isso não teria nada de mais, já que na minha carreira como caminhoneiro já transportei de tudo um pouco, de eletrônicos a móveis antigos e até algumas cargas que preferi não saber o conteúdo. Verifiquei a lista de entrega e contei cada manequim enquanto eram carregados no caminhão. Eram um total de 25 peças, todas embaladas em caixas de papelão com plástico bolha e amarradas com fita adesiva. Cada caixa estava rotulada cuidadosamente, indicando partes específicas do corpo ou manequins completos. Depois que tudo estava acomodado, dei uma última olhada para garantir que a carga estava bem segura. Experiências anteriores me ensinaram que um container mal fechado pode resultar em mercadorias danificadas, e isso era algo que eu queria evitar a todo custo. Além do mais, com a chuva que estava prevista para cair durante a noite, era essencial garantir que nada se molhasse. Assim que terminei de fechar o container, eu subi na cabine do caminhão e liguei o motor, sentindo o familiar ronco do diesel, dando vida ao veículo. Iniciei a viagem já no fim da tarde, observando as luzes da cidade que lentamente se acendiam enquanto o crepúsculo dava lugar à noite. Estava ansioso para entregar esses manequins e encerrar o serviço. Havia algo sobre manequins que sempre me deixou um pouco desconfortável. Talvez fosse o jeito como pareciam observar tudo com seus olhos vazados, ou como a luz às vezes jogava sombras estranhas em seus rostos inexpressivos. De qualquer forma, eu estava pronto para me livrar dessa carga o mais rápido possível. Com o endereço do destino programado no GPS e uma longa noite de estrada pela frente, ajustei o rádio para uma estação de música sertaneja, me acomodei no assento e segui rumo à estrada que cortava a paisagem noturna rumo a Minas Gerais. A viagem pela rodovia Fernão Dias estava tranquila, com pouco tráfego e uma noite estrelada acima. A estrada, iluminada apenas pelos faróis do caminhão, se estendia como um rio de asfalto escuro à minha frente. Tinha planejado fazer apenas uma parada para um café e esticar as pernas, mas a vida, como sempre, tinha outros planos. Eram quase meia-noite quando os primeiros pingos de chuva começaram a cair, marcando o início de uma tempestade que prometia ser forte. Eu aumentei a velocidade do limpador de para-brisas e diminuí a do caminhão, mantendo uma distância segura dos poucos veículos que compartilhavam a estrada comigo. A música sertaneja que tocava no rádio agora estava misturada com os boletins de tráfego e alertas meteorológicos. Foi então que ouvi pela primeira vez um som baixo, quase abafado, como se algo estivesse batendo de leve contra o interior do container. No início, pensei que fosse o efeito da chuva forte no metal, ou talvez algum equipamento que não tivesse sido acomodado corretamente. Mas à medida que a chuva diminuía, o som persistia, mais distinto agora, como pancadas deliberadas. Deve ser algum equipamento solto, murmurei para mim mesmo, tentando ignorar a crescente sensação de inquietação. Decidi que pararia no próximo posto para verificar a carga. Não queria correr o risco de danificar os manequins ou a carga se soltar completamente. Quando finalmente parei, o relógio marcava quase 1 da manhã. O posto de gasolina estava praticamente vazio, iluminado por luzes fluorescentes que davam um tom fantasmagórico ao lugar. Desliguei o motor e peguei minha lanterna, o som das minhas botas no asfalto molhado ecoando no silêncio da noite. Abri o container com uma sensação de hesitação. A luz da lanterna cortou a escuridão, revelando as caixas de manequins aparentemente como eu as havia deixado. Por um momento pensei ter me preocupado à toa. Foi então que ouvi novamente, mais claro desta vez, o som de algo batendo vindo do fundo do container. Meu coração acelerou enquanto caminhava entre as caixas, a luz da lanterna tremendo levemente em minha mão.
Ao chegar ao final do container, parei abruptamente. Não eram as caixas que estavam fazendo barulho. Era algo ou alguém batendo de dentro de uma delas. Meu primeiro instinto foi recuar. O coração batia forte no peito, enquanto a mente tentava processar o que estava acontecendo. Algo dentro de uma das caixas estava se movendo, batendo nas paredes de papelão com força suficiente para ser ouvido através do container. Engoli em seco, a mão firme na lanterna, tentando iluminar cada canto escuro à minha frente. Aproximei-me cautelosamente da caixa de onde vinham os sons. Estava um pouco afastada das outras, escondida atrás de algumas maiores. A etiqueta estava virada para baixo, tornando impossível ver o que deveria conter. Com uma respiração trêmula, puxei a caixa para um espaço mais iluminado e, usando um canivete, cortei as fitas que a selavam. O barulho parou assim que coloquei a mão na tampa. Um silêncio pesado caiu sobre o container, tão denso que podia sentir o peso dele. Lentamente, levantei a tampa e olhei para dentro, esperando encontrar algo, talvez um animal preso que tivesse entrado por engano. Mas não havia nada disso. Em vez disso, vi um dos manequins, mas não como os outros que estava transportando. Este parecia diferente. Seus olhos de plástico estavam abertos, muito abertos, e havia uma expressão no rosto que parecia de medo, quase humano. Parecia que estava tentando escapar da posição em que foi colocado. Recuei um passo, a respiração presa na garganta. Não fazia sentido. Manequins não mudam de expressão, não têm emoções. Mas a luz da minha lanterna revelava claramente o terror em seu rosto. Não querendo ficar mais nenhum segundo naquele lugar, fechei a tampa rapidamente e empurrei a caixa de volta para seu lugar. Meu corpo inteiro tremia enquanto fechava o container e trancava o cadeado com mais força do que o necessário. Voltei para a cabine do caminhão, tentando afastar os pensamentos do que tinha visto. Liguei o motor e saí do posto de gasolina o mais rápido possível. Eu precisava colocar alguma distância entre mim e aquela carga, pelo menos até poder entregar tudo em Belo Horizonte e esquecer o que tinha acontecido. Mas enquanto dirigia pela estrada escura e vazia, o som das batidas começou novamente, desta vez mais alto, mais desesperado. Era como se aquilo que eu tinha visto quisesse me dizer algo, ou como se estivesse tentando escapar. As batidas continuavam cada vez mais fortes, ressoando pelo espaço confinado do container e invadindo a cabine do caminhão, onde eu tentava focar na estrada à frente. A cada pancada, um arrepio percorria minha espinha, um lembrete constante da carga inquietante que eu transportava. Apesar do medo que me dominava, decidi que não abriria mais o container. O que quer que estivesse acontecendo, eu não queria ver novamente aqueles olhos cheios de terror. A madrugada avançava, e com ela a minha ansiedade crescia. A estrada parecia não ter fim, cada quilômetro se estendendo mais do que o último. O cansaço batia forte, mas o medo de parar e enfrentar novamente o container me mantinha acordado. A cada posto de gasolina que passava, pensava em parar, pedir ajuda, mas o que eu diria? Que minha carga estava viva, que manequins estavam tentando se comunicar. Ninguém acreditaria. Seria motivo de chacota, ou pior, poderiam pensar que eu estava delirando de cansaço. Então continuei, apertando o volante com força suficiente para fazer as mãos doerem, os olhos fixos na estrada que se desenrolava sob a luz dos faróis. A música do rádio há muito tinha sido desligada, substituída pelo som incessante das batidas. Finalmente, as primeiras luzes do amanhecer começaram a atingir o céu de um azul pálido. Belo Horizonte estava próxima, e com ela, a promessa de me livrar daquela carga maldita. Quando entrei na cidade, o tráfego começou a aumentar, um lembrete reconfortante de normalidade que ajudou a acalmar um pouco meu espírito atormentado. Cheguei ao depósito ainda no início da manhã. O funcionário que veio receber a carga olhou surpreso para o meu estado visivelmente abatido. Sem esperar ajuda, abri rapidamente o container e, sem olhar para trás, comecei a descarregar as caixas. O funcionário tentou fazer algumas perguntas,
provavelmente preocupado com a minha pressa e aparência desgastada, mas eu ignorei, focado apenas em me livrar dos manequins o mais rápido possível. Quando a última caixa foi retirada, senti um peso imenso sendo levantado dos meus ombros. Informei ao funcionário que todos os itens estavam entregues, assinei os papéis necessários e voltei para o caminhão sem dizer uma palavra. Ao dar a partida, dei uma última olhada para o depósito. Não houve despedidas nem olhares para trás. Eu só queria colocar tanta distância quanto possível entre eu e aqueles manequins. Dirigi de volta para casa em um estado quase automático, os eventos da noite anterior girando em minha mente. Decidi que após aquela viagem precisava de um tempo longe das estradas, talvez até buscar um novo tipo de trabalho, algo longe de cargas misteriosas e batidas inexplicáveis na noite.